Bom dia, mulherada linda. Bom dia para os homens também que estão aí na lida, servindo, trabalhando. Graça e paz a todas. Que alegria estar aqui, não é verdade? Porque a gente podia estar lavando louça, lavando roupa, mas a gente está aqui sentada. Coisa boa. O marido, a sogra, está lá com os filhos, né? Então, coisa boa, né, gente? Olha, bendita seja as mulheradas que inventaram esses congressos de mulheres. Um dia de folga, né, gente? Um dia de spa. Spa para a alma, spa para o espírito. E eu creio que o Senhor te trouxe até aqui, Ele te atraiu aqui, porque Ele quer cuidar de você. Nós, mulheres, somos tão cuidadoras, nós cuidamos tanto, como a irmã falou, a gente é tão Marta. E a gente tem que ser Marta, não adianta. Se a gente não for Marta, a comida não ficar pronta, né, gente? Não sei na sua casa, mas na minha. Se eu não for pro fogão, a comida não chega lá, não. O banheiro, se eu não lavar, não vai vir um anjo ali lavar para mim, embora eu gostaria que isso acontecesse. E o que acontece? A gente acaba se ocupando tanto, a gente acaba cuidando tanto, que a gente esquece de cuidar da coisa mais importante que existe nessa terra, que é o seu corpo, sabia? Que é a sua vida, que é a sua alma. Porque, não estou falando de modo egoísta não, tá? Estou falando no modo existencial. Porque se você não cuida de você, você não glorifica a Deus, porque é para esse propósito que você nasceu. Então, você precisa cuidar de você. Então, a gente precisa também olhar um pouquinho para nós. E esses eventos, eles são primordiais para a gente parar, respirar, descansar, como disse a irmã, relaxar. A gente não consegue relaxar, né? Então, a gente vai relaxando aí e o Senhor vai tratando a nossa alma. Queria me apresentar para vocês, pedir para o pessoal passar os slides de apresentação, por gentileza. Aqui está minha família, gente. E olha lá, sabe como aquele versículo bíblico que diz Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou? É isso. Minha família nunca foi uma família tradicional, uma família que você olha e fala, ai, tudo certinho, tudo bonitinho. Pensa assim, um casamento. Casei com 16 para 17 anos. Primeiro fui morar junto, depois de 3 anos que eu fui casar de verdade. Tudo fora do padrão, tinha tudo para dar errado. Eu não tinha pai nem mãe, meu marido também não. 2 perdidos, como dizia um tio meu. Perderam o pai, perderam a mãe, vão perder os filhos também, que esses 2 aí perdem tudo. Sabe aquela coisa, tinha tudo para dar errado, sem rede de apoio. Imagina ter filho sem rede de apoio, sem ter mãe, sem ter vó. Minhas filhas não têm vó, não tem vô para mimar. Então, assim, Deus faz dar certo. Só vendo os milagres de Deus, mas Deus faz dar certo. Então, são 27 anos com esse homem que hoje é um outro homem, que na verdade ele pesava 33 quilos a mais, gente. E o ano passado Deus começou a fazer uma obra na vida dele, começou pelo corpo. Na verdade, começou pelo espírito, foi para o corpo e foi para a alma. Temos 2 lindas filhas, a Amanda acabou de completar 26 anos, a Lavínia 19. E essa família, eu sempre trago a minha família, porque todas as histórias que eu conto aqui e as curas que eu recebi, sempre foi permeado pelo que eu vivi na minha história de vida da minha família. Então, se eu busquei uma cura, foi porque um dia eu olhei para minha filha mais velha e falei, eu não posso continuar como eu estou, porque eu estou perpetuando as minhas feridas na vida dela. Se eu melhorei como mãe, foi porque um dia eu olhei para minha filha mais nova e vi que eu não conseguia estar presente, de corpo presente, sabe? Simplesmente ali, tá bom, filha, legal, tal. E você não para, você não ouve, você não compreende. Então, assim, o que eu quero dizer com isso é que é muito lindo a gente orar e cantar e falar sobre Deus me transforma, Senhor, transforma a minha dor em propósito, mas eu posso te falar, o seu laboratório, a sua universidade, a sua pós-graduação, seu MBA vai ser lá dentro da sua casa. É o seu marido que vai, deixar você uma mulher assim, bem pronta, preparada. Eu gosto muito de um pastor, pastor Juscelio, que diz o seguinte, uma vez, eu lá lutando, Senhor, o Senhor não vai transformar esse homem, Senhor. Senhor, já são 12 anos, Senhor, clamando por esse homem. O Senhor não vai transformar o coração desse homem, Deus, não é possível que esse homem está sendo usado pelo Senhor para me humilhar. E bem assim eu achava, bem assim eu pensava. E aí eu me lembro, um dia, um Reels rapidinho ali, no Instagram, pastor Juscelio dizia assim, quando Deus criou a mulher, o homem estava dormindo. Então é o seguinte, Deus não acordou o homem enquanto a mulher estava pronta. Vocês já pegaram aí, né?
Quando a mulher estava pronta, Deus acordou o homem. E eu entendi, Jesus, eu já entendi. Ou seja, se o Senhor ainda não despertou meu marido para esse processo de transformação, é porque ainda, de alguma forma, o Senhor está usando, ainda que as vulnerabilidades do meu marido, ou os erros dele, ou algumas formas para me trabalhar. Então, deixa eu ficar um pouco pronta, né? Não digo pronta totalmente, porque é de glória em glória até que seja dia perfeito, e ninguém é perfeito e não será perfeito nessa terra, mas alguns ajustes que o Senhor quer fazer em nós, começa lá no nosso lar. Então, não adianta você querer, tipo, eu quero ir para as nações, eu quero ser uma pessoa relevante na internet, e se assim Deus quiser que seja, será. Ainda que você não queira, como eu não queria e nem imaginava isso para a minha vida, será. Não tem como você fugir do chamado e do propósito de Deus. Mas o que eu quero dizer é que a sua longa e maior jornada será lá no seu lar. E ainda que depois o Senhor te leve para lugares e expanda a sua voz para glorificar o nome dEle, ainda assim o seu maior laboratório continuará sendo a sua casa. Vocês viram que eu abri aqui falando que sim. É porque as pessoas elas têm uma visão assim de pensar, escritora, aí pensa que você mora assim à beira de um lago, sentada com um painel desse, com flores assim naturais, e ali você está tomando um chá, olhando para aquele lago e a inspiração vem. Não, gente, esses livros todos, que eu já vou pedir para o pessoal colocar aqui a próxima tela, todos esses livros nasceram de muita dor. Todos esses livros nasceram até de um computador que nem funcionava direito. Eu me lembro que o primeiro livro, que foi o Sarados para Sarar, eu escrevi em 2013, e o notebook tinha um barulho assim, que não parava. Pensa. Então, às vezes, a pessoa ela idealiza que é tudo muito lindo, que as pessoas têm recurso, que as pessoas são chiques, ou são sei lá o quê. Não, gente. Nós é simples. Assim, tipo isso. A gente aprende a falar um pouco, porque Deus fala, querida, vamos aprender a falar um pouco, assim, melhor, né? Mas eu era aquela que, improvável. Sempre estudei em escola pública, nunca, não sei nem inglês, o meu inglês é the books on the table, tipo isso, né? E aí Deus fala, vou te levar para as nações, para não sei não. Ainda bem que meu visto foi negado recentemente. Falei, bom, sinal de que ainda não estou pronta. Bendito Trump. Se for a vontade de Deus para ir, né? Então, esses livros nasceram de muita dor, de muita verdade, de muita verdade. São livros simples, mas que trazem profundidade. Eu poderia ficar num seminário aqui, uma semana com vocês, eu jamais conseguiria falar e contar tudo que esses livros carregam, até porque um livro a gente é mais intencional, a gente consegue ser mais detalhista em toda a jornada. Então, aqui conta essa minha jornada de 13 anos. São 13 anos. Lá em 2012, em julho de 2012, eu fiz uma oração que mudou a minha vida. Eu era cristã desde os meus 5 anos de idade, desde sempre cristã, batizada na igreja, servindo na igreja, ativa na igreja, mas eu vivia muito como uma serva do Senhor, sem enxergar que primeiro eu sou filha e porque eu sou filha, naturalmente eu sirvo. Você é filha e quando você estava na casa dos seus pais, você precisou em algum momento lavar louça, ajudar sua mãe, lavar um banheiro, cuidar do irmão mais novo, não é? Por quê? Porque você fazia parte de um núcleo familiar do qual você pertencia e que você, por ser filha, serve. Então é isso, né? E é ruim quando aqueles filhos são folgados que não servem, né? Você já teve irmão folgado que fica, mãe, mas por que você não chama fulana? Por que tudo eu? Então, o que eu estou falando com isso? O que Deus já está falando com isso ao seu coração? Você também, queridinha, que está aí sentada no seu banquinho há muitos anos sem fazer nada, por favor, né, querida? Vamos levantar e lavar uma louça no reino de Deus. Vamos fazer alguma coisa. Vamos lavar uma roupa no reino de Deus. Né? Vamos lavar umas calcinhas sujas das irmãs aí? O que eu quero dizer com isso? Coisa ruim, coisa que tem odor, lidar com problema, lidar com situação indigesta que a gente não quer. E limpar a sujeira do outro, sim. Ou, de repente, você já não limpou o cocô do seu irmão mais novo? Eu tenho uma irmã que tem 30 anos, 31 anos, né? Eu com 44, ela nasceu, eu tinha 12 para 13. Eu limpava o cocô dela. Então, a gente tem que limpar uns cocô de umas irmãs mais novas. O que eu quero dizer com isso? Vamos botar a mão na massa? Vamos agilizar aí também para poder ajudar os outros? Que é muito gostosinho também, só tá lá recebendo. Mãe, quero comida. Aí a mãe vai lá e faz, ou então manda a irmã mais nova. Você só vê os outros ralando, trabalhando, e você assim, estou dando meu dízimo, estou pagando, o que eu estou recebendo, está tudo bonitinho, tranquilo. Não, querida. Né? Estamos aqui. Qual é o propósito? O propósito não é ser famosa não, querida.
Não é? Seu propósito não é seu nome ser grande. Se Deus quiser fazer isso, fará para um propósito maior que é Ele. A Bíblia vai dizer em Efésios que nós nascemos para glorificar a Deus. Ou seja, você que estava perdido aí, qual é o meu propósito? Você já descobriu agora. Seu propósito é glorificar a Deus. Ponto. Como você pode glorificar a Deus? Não jogando lixo, não comendo aqui, obedecendo as regras. Quando for ao banheiro da descarga, tudo você está glorificando a Deus. Ser gentil, segurar o elevador para uma pessoa, não passar o semáforo, deixar o outro atravessar na faixa. Você pode glorificar a Deus fazendo uma comida gostosa para o seu marido. Você pode glorificar a Deus calando a boca na hora que você quer falar um monte. Você pode glorificar a Deus botando farofa na sua boca e paçoca. Eu aprendi essa. Você bota farofa e paçoca, você vai falar o quê? Não sai. Então, tem hora que a gente tem que fazer isso, não é verdade? Porque a gente fala pouco, né? Tem um estudo que diz que as mulheres falam 25 mil palavras por dia, enquanto os homens 7 mil. Olha aí, gente. Por quê? Porque a mulher, ela foi determinada por Deus para ensinar. É a mulher que fica lá, já escovou o dente, já tomou banho, vai, menino, tira essa meia, olha isso aqui, já fez isso, já fez aquilo. A mulher, ela tem esse quê de organização. E a gente acaba precisando usar as palavras para poder direcionar. Amém? Olha, Deus já começou a pregar, gente, já posso ir embora. Então, os livros estão ali, tá? E vai ser um prazer poder continuar essa jornada com vocês através dos livros. Pode passar, por favor, o próximo. Aqui são 2 cursos que eu desenvolvi. Um, que é o Seja Mais Você, esse de baixo, ele é um processo de cura. A pessoa, eu nunca passei por um processo de cura, nunca fui em terapia, eu ainda sinto que eu tenho muitas feridas. Além de você buscar uma ajuda na sua igreja, também você precisa mergulhar em livros, você precisa mergulhar na palavra de Deus, você precisa conhecer quem é Deus. E esse curso, ele traz a tríade, que a Bíblia vai dizer sobre amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a você mesmo, onde Deus define Jesus como os 2 principais mandamentos. Então, esse curso é basicamente nessa tríade. Você com Deus, a sua relação com Deus, a sua relação com outra, a sua relação com você mesma. Porque, sim, como você se relaciona com você, como você se trata, é como você se relaciona com o outro, é como você permite ser tratada pelo outro. Às vezes está reclamando, porque fulana só abusa de mim, porque eu sou uma tonta, porque eu faço tudo para todo mundo, ninguém se importa comigo. Querida, você que está deixando essa pessoa fazer isso com você. Porque o meu marido é um bruto, ele é um grosso, porque eu me sinto assim. Você que está permitindo ele tratar você assim. Eu falo isso com propriedade de causa porque foi o que eu fiz por muitos anos. Reclamava, mas quando eu entendi que, na realidade, a responsabilidade era minha de impor, se as pessoas abusam de você, porque você não sabe dizer não. Vou falar não, vai ficar com raiva. Vai ficar mesmo, é verdade, a pessoa vai ficar com raiva, vai falar mal de você. Gente, se eu fosse falar assim para hoje, todos os convites ou para tudo, só que tem gente que fala, soberba, era mais humilde, mas era mais simples. Só que Deus veio me construindo nesses 13 anos, me curando, me tratando, porque eu era uma pessoa que eu falava sim para tudo, eu achava que tudo era de Deus, tudo era lindo, tudo era o Senhor, e nem sempre é. E as pessoas, às vezes, até usam isso, falando, espiritualizando, para você se sentir assim, estou indo contra Deus. É igual uma pessoa uma vez falou assim, você vai vir no meu evento e Deus falou para mim que é você que vai ministrar no meu evento. Eu falei, tá bom, né? Vamos orar por isso. Qual é a data do evento? No dia do aniversário do meu marido. Pensei, bom, já tem um conflito aí de Deus falando. Porque Deus ensinou na minha casa, a mim, que o meu marido, ele gosta muito de comemorar aniversário, todo mundo junto estar. Então, é como se fosse, assim, o maior evento que existe na face da terra, o aniversário dele. Não estou falando de fazer uma festa, mas de estarmos juntos. Então, se eu aceito um convite no dia do aniversário dele, é uma afronta a ele, a não ser que ele esteja comigo lá, ou que ele me autorize. Então, só para você ver assim como às vezes a pessoa ela usa, e eu falei, bom, Deus falou comigo algo antes e falou com você depois, então, peraí, ou não é o mesmo Deus, ou alguma coisa está errada. Mas o que eu quero dizer com isso é que às vezes as pessoas falam, Deus falou para mim. Será que foi? Porque se Deus falou algo para você antes, alguma coisa está em conflito aí. Né? Então, às vezes, a gente mistura um pouco a nossa carne também, as nossas emoções, e coloca Deus no meio. Então, a gente vai ter que aprender a dizer não também. Bom, então, esse curso é para isso. Você que precisa ser curada e resgatar você, entender quem você é. Tá? E o curso Mentorias Saradas para Sarar é para ensinar outras mulheres a ajudar mulheres. Então, é você que eu falei aí que, de repente, está sentada aí e não está lavando uma louça ainda, esse curso vai te ajudar a lavar umas boas louças no reino de Deus aí, tá? Próximo, por favor.
E quem ainda não conhece o meu trabalho, pode conhecer através do YouTube, tem meu testemunho completo, né? Creio que agora pela manhã eu vou conseguir trazer um pouco, mas realmente é bem pouco. Lá no YouTube você vai encontrar 5 blocos, por exemplo, de testemunho de tantos detalhes e tantas coisas que são. Mas é isso, vamos agora para o que importa, que é a palavra de Deus, apesar de ele já ter falado aqui um pouco, essa apresentação foi até um pouco mais extensa, porque Deus já falou, pelo menos comigo. Não sei se já falou com você. Eu vi na camiseta das meninas, eu falei, oh, legal, o Espírito Santo é demais, né? A gente entende e vê que está conectado. Eu pensando sobre a palavra agora pela manhã, e me veio Romanos 8, 28, e por jesuicidência, né? Não é a coincidência, eu vi que está a referência de Romanos 8, 28 na camiseta de vocês. Então, glória a Deus, eu não tinha informação desse versículo que era ligado ao tema aqui. Romanos 8, 28 vai dizer que nós sabemos que todas, não é uma, não é duas, não é três, não é algumas, são todas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ponto, amam. Se eu perguntar para vocês todas, vocês amam a Deus? Uníssono vocês dirão, sim. Vocês são cristãs, vocês entregaram sua vida para o Senhor Jesus, aceitaram esse convite desse amor irresistível. Vocês talvez se batizaram, outras estão aqui porque são convidadas de outras igrejas, mas, no modo geral, se a gente pergunta para as pessoas que creem em Deus, elas dirão que amam a Deus, certo? Será que a gente ama a Deus mesmo? Da maneira como deve ser amada? Porque eu achava que eu amava a Deus. Com 28 anos de vida cristã, porque eu sou cristã desde os meus 5, e eu passei por um processo de transformação em 2012, comecei esta jornada, quando eu estava com 31 para 32 anos, e eu achava que eu amava Deus. Eu servia, eu não faltava um culto, eu nunca deixava de dar o meu dízimo, eu seguia todas as regras religiosas, eu não falava palavrão, eu não fumava, eu não bebia, eu não usava decote, eu era pessoa assim, oh, glória a Deus, aleluia, sangue de Jesus tem poder, está amarrado, queima ele, tudo isso que a gente fala, nos crenteis aí, cada um, quem vem de pentecostal, enfim. E eu achava que eu amava Deus. Até começar a ler a palavra de maneira intencional. Existe uma diferença de eu ler a Bíblia para agradar o meu pastor. Existe uma diferença de eu ler a Bíblia porque a minha mãe mandava eu ler a Bíblia. Existe uma diferença de eu ler a Bíblia com medo do diabo. E existe uma diferença grande de eu ler a Bíblia porque eu quero conhecer o autor da vida. Eu quero conhecer o autor da palavra. Eu quero conhecer o que aquela pessoa que escreveu. Você comprar, não sei se a irmã Emanuele tem livros. Emanuele tem livros. Quero até, não, infelizmente não vou conseguir assistir a ministração dela, porque eu tenho um compromisso à noite, mas vou levar os seus livros. Por quê? Eu tive tempo de conhecer? Não tem? Mas você vai escrever então. Profetize em nome de Jesus. O pastor já falou que você tem um testemunho, já quero o canal do YouTube para eu assistir o seu testemunho. Como a gente conhece as pessoas? Ouvindo um pouco sobre a história delas, lendo sobre o que elas escrevem, mas muito mais quando eu caminho. Então, primeiro eu me aproximo daquela pessoa para eu conhecer, e aí eu vou me interessando e eu vou caminhando. E aí existe o quê? Uma conversa, um diálogo. Quando nós estamos aqui reunidos, a conversa é uma fala, outra fala, você ouve e tal. Com o Senhor, como é isso? Já que Ele não é uma pessoa terrena, encarnada agora nesse tempo. Ele encarnou há milhares de anos atrás. Então, nós precisamos nos relacionar com Ele, ao falarmos com Ele, ao abrir o nosso coração, a viver uma vida de verdade com Ele, e nós precisamos ouvir o que Ele diz. E onde está o que Ele diz? A palavra de Deus, é o que Ele diz. É sobre como Ele pensa, e aí é pela revelação do Espírito que vai trazendo para nós como o Senhor pensa, como o Senhor age, o que o Senhor quer de nós. Então, quando eu passei a ler a palavra de maneira intencional, então, como diz aquele versículo em Oséias, te conhecer e prosseguir em te conhecer, e até tem uma canção que diz isso, esse é o alvo da minha vida. Então, aos 31 para 32 anos de idade, esse passou a ser o alvo da minha vida. Conhecer a Deus. Espera aí, então eu vivo dizendo que eu sirvo a um Deus que eu não conheço. É como se você trabalhasse numa grande empresa, onde você faz de tudo, você chega cedo, você sai tarde, você é uma excelente funcionária, mas você nunca viu o dono daquela empresa. Isso pode acontecer em muitas empresas hoje, multinacionais, acontece isso. Tem pessoas que trabalham em grandes empresas que o dono mora em outro país.
Só que no reino de Deus não pode funcionar dessa maneira. Nós, muitas vezes, servimos e servimos com excelência, cumprimos o nosso horário, batemos o nosso cartão, nunca atrasamos, sempre fomos fiéis ao Senhor, mas nós não conhecemos o dono dessa obra, o dono desse reino. Nós não conhecemos a quem nós servimos de fato e de verdade. Então, foi isso que Deus começou a me chamar, para conhecê-lo. Então, quando eu comecei a conhecer a Deus, eu fui para a palavra dele. E um dos primeiros versículos, foram muitos primeiros versículos que Deus me chamou a atenção. Muitos versículos eu já conhecia de cor, porque eu sou de igreja desde pequena, como eu falei. Então, na minha época, as escolas bíblicas tinham muito isso de decorar versículo para a gente chegar e falar o versículo para ganhar o prêmio, a estrelinha e tudo mais. E quem não quer ser aprovado? Principalmente quem passou por rejeição como eu, queria ser aprovada de toda forma. Então, eu sempre busquei aprovação pelo conhecimento ou pelo fazer, muito pelo fazer. Porque se já que o meu jeito de ser, talvez, não agradou aos meus pais e por isso eles me rejeitaram, eu achava que eu tinha algum problema no ser. Isso tudo, claro, inconscientemente falando, estou traduzindo aqui para vocês de uma maneira clara para vocês compreenderem, mas eu não tinha consciência disso antes do meu processo de cura. E ali, dentro desse processo, a gente tem alguns versículos decorados, mas que não é vida dentro de nós. Não é vida. Então, é aquela palavra que você sabe, mas que você não vive. E eu gosto muito de uma frase que me veio uma vez, no seguinte sentido: saber e não colocar em prática é o mesmo que não saber. Porque de que me adianta ter uma informação, sendo que eu não vou aplicar aquela informação, só vai me gerar mais angústia, sofrimento, culpa e condenação. Porque daí eu sei o que eu tenho que fazer e eu não consigo. Mas por que não conseguimos fazer? Obviamente, por muitos traumas, sabotadores, raízes que estão nas suas histórias de vida. Mas a questão é que nós nos esquecemos que a palavra de Deus também diz que é Deus quem opera em nós o querer e o efetuar. Então, nós precisamos entender que é o Senhor quem vai colocar no nosso coração esse querer mudar. E nós vamos ter que ter o empenho da nossa parte, sim. Porém, a ação, de fato, tem que ser na força do Espírito. Se nós não colocarmos o Senhor como o nosso alicerce, como o nosso mestre, como aquele que nos direciona, como aquele que vai conosco, nós vamos falhar. E nós vamos nos sentir fracassadas, como muitas de nós nos sentimos. Quantos livros você começou a ler e não terminou? Quantos cursos você começou a fazer e não terminou? Quantas coisas você começou na sua vida e não terminou? E aquela sensação de não sair do lugar, aquela sensação de estar presa, sabe? Aquela sensação de não conquistar, de não chegar. Porque talvez você não colocou o Senhor no volante. Talvez você colocou o Senhor no banco de trás. E de vez em quando você pede uma opinião a Ele. Sobre esse amar, voltando ali no amar, eu me lembro que João 14:15 vai falar muito sobre o amor a Deus. E Jesus ali dizendo: quem me ama, me obedece. Aquilo saltou para mim de tal forma, eu já conhecia esse versículo, mas aquilo saltou para mim de tal forma onde eu parei: peraí, Roberta, será que de fato você obedece ao Senhor? Então, será que de fato você ama ao Senhor? Porque obedecer a Deus é literalmente aquilo que Jesus fez no Getsemane. Jesus diz assim: olha, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Gente, comer é bom, não é? Não sei vocês, mas eu amo comer. É bom demais comer, né? Comida é bom, é saboroso, alimenta, sustenta. Ninguém sobrevive sem comida por muito tempo, não é verdade? Olha o que Jesus está comparando. Que a fonte de sustento dele é obedecer ao Pai. Que a fonte de prazer dele é obedecer ao Pai. Você tem noção do que é isso? A gente está falando de necessidade de prazer. A comida, ela traz necessidade e prazer. Então, quando a tua necessidade e o teu prazer estiverem em obedecer a Deus, aí, de fato, você está amando ao Senhor. Eu não estou falando de perfeição. Não confunda obediência com perfeição. Nós vamos errar. Nós somos seres humanos que herdamos a natureza pecaminosa, mas somos pecadores perdoados.
Existe uma diferença entre ser pecador constante, onde eu vou praticar isso intencionalmente, entre eu errei aqui, mas Senhor, me perdoe, Senhor, eu reconheço, Senhor, me ajuda a continuar, me ajuda a mudar esse comportamento. Então, nós precisamos ser intencionais na obediência, porque, gente, o nosso cérebro, queridas, o nosso cérebro, ele só quer o que é bom. Só o que é dele, sim, aí, gostosinho. Você precisa fazer algum esforço para comer doce. Quem gosta de doce aqui? Ai, vou fazer um esforço para comer esse pudim. Você precisa fazer algum esforço para você pegar a rede social e ficar lá, ó, nada com nada, né? Relaxando. Vou fazer um esforço agora para entrar na rede social e ficar aqui brisando sem fazer nada, ó. Que esforço que é isso? Vou fazer um esforço para assistir essa série na Netflix. Nossa, que esforço ficar deitada no sofá maratonando. Agora, comer salada no frio. Ir para a academia às 6 horas da manhã. Ler, estudar. Você lê, você fala assim, meu Deus, mas quem inventou essas palavras? Você fala assim, não podia facilitar a nossa vida, não. A própria Bíblia, a gente lê muitas vezes e não entende, não compreende. Você fala, não estou entendendo nada. Porque é assim, o nosso cérebro só quer o que é fácil. Ele foi programado para economizar, no mínimo, 25% de energia de todo o nosso corpo para nos manter vivos. Agora, olhe isso. A ciência diz que o nosso coração, que bombeia todo o sangue do nosso corpo, olha aí o teu corpo lindo, maravilhoso, de 1,50 m, 70, 40, o que seja. O seu coração, que é a sua vida, correto? Parou o coração? Né? A maquininha lá, parou o coração, morreu, né, minha querida? Você precisa de um transplante ou então de inde, né? Vai lá para o céu. Ô, Jesus, aleluia. O que acontece? O seu coração precisa de 10% de energia do teu corpo. Então, olha lá. O teu coração, que mantém a tua vida, usa 10% de energia do teu corpo. E o teu cérebro usa 25%. Olha, muito maior. Aí você já junta aí 35, ó. Já sobrou 65 para você aí. Por que eu estou falando isso? Porque se você não for intencional em transformar a tua dor em propósito, você não vai chegar nesse objetivo. Você precisa ser intencional. Porque, gente, dor... Quem gosta de sentir dor? Ninguém gosta de sentir dor. E o que acontece quando a gente sente uma dor? A gente quer aliviar aquela dor rapidamente. A gente entra num desespero que a gente quer aliviar aquela dor rapidamente. Então, nós corremos ao médico e falamos, doutor, mas não tem um remédio aí, pelo amor de Deus, para parar essa dor? Aí o médico, de repente, aplica alguma coisa ali que alivia aquela dor. Só que, às vezes, ele fala, olha, vai investigar. Já aconteceu isso com você? Estava com dor de dente, ou estava com uma dor no estômago, e aí deu aquela dor absurda, você foi ao médico, o médico te deu ali um medicamento na veia, alguma coisa para dar aquela aliviada. Aí ele fala, olha, só que eu sugiro que você vá investigar essa dor. Isso aqui pode ser alguma coisa mais séria e tal, tal, tal. E aí você vai para casa e não sente mais aquela dor. No dia seguinte, você acorda, vai trabalhar e não sente mais aquela dor. Passa uma semana, você não sente mais aquela dor. O que você faz? Minha filha, tirando as hipocondríacas, né? Aquelas que acham que sempre vai morrer por tudo, que também é uma disfunção psíquica, você não vai ao médico investigar. E aí, passa 1 ano, 2 anos, aparece uma coisa mais grave ali. Sendo que você já poderia ter resolvido. A gente vai empurrando com a barriga, a gente é campeã de empurrar com a barriga, de procrastinar, de deixar a coisa acontecer. Então, você vê um problema na sua casa emocional, e aí você ora, e aí, de repente, você vai ali, conversa com alguém, e você toma, vamos dizer assim, um remédio emocional, rapidamente, e ali se resolveu aparentemente a situação, mas você não foi a fundo naquilo,
E aí, de repente, a briga com o marido já se resolveu, a briga com o filho, com a sogra, tá aparentemente, ó, tudo resolvido, mas na verdade está tudo embaixo do tapete. E você vai tocando a vida, dali 2 anos, um divórcio, uma traição, um filho que você descobre que estava nas drogas, e tipo assim, como assim? Como que meu filho está tomando um monte de medicamento e eu não vi? Como que o meu filho, de repente, está nessa relação que eu não vi? Porque é assim. Porque a gente não vê, porque a gente não quer ver. A gente não quer olhar. As pessoas têm dificuldade, principalmente as mães, que passaram aí dos 40, 50 anos, que têm filhos adolescentes ou jovens, não quer ver o mal que fez ao filho. Por quê? Porque a gente não consegue lidar com essa culpa. Mas aqui não é sobre culpa, porque Cristo já levou na cruz toda a culpa e toda a condenação. Mas é sobre responsabilidade. É eu entender que sim, por causa dos meus traumas, por causa das minhas dores, eu sangrei nos meus filhos, eu de alguma forma machuquei os meus filhos, eu traumatizei os meus filhos. E eu vou fazer o caminho juntamente com o Senhor para curar o coração dos meus filhos. Não é jogar só na mão do psicólogo, não é jogar só na mão da professora, não é jogar só aqui no ministério, porque a gente terceiriza. A gente tem o filho, arrebenta a vida deles por causa da pancada que nós também recebemos, e depois a gente terceiriza, vai para a psicóloga. Quantas pessoas... Eu posso fazer assim uma coletânea das mães que vêm, sim, porque amam os seus filhos, com o coração aflito. Roberto, atende meu filho, atende minha filha, está se cortando, está se machucando, está não sei o quê. Eu vou conversar. Meia hora com o adolescente. Meia hora de conversa com o adolescente eu vejo. Mãe e pai, chega mais. Porque a raiz está em vocês, meus queridos. Não adianta trabalhar com o adolescente se você não trabalhar com a fonte da dor e da angústia do adolescente, que são os pais. Às vezes pais ausentes, às vezes pais muito intrusivos, muito dominadores, controladores, narcisistas, não deixa o filho ter uma opinião, não deixa o filho ter uma opinião diferente da sua. Então, nós cometemos muitos erros sem perceber. Aqui não é sobre você fazer isso porque você é má. Eu não estou falando isso para você. Aqui não é sobre você fazer isso de uma maneira intencional. Eu quero destruir a vida dos meus filhos. Não. Mas a gente, sem perceber, acaba fazendo isso porque a gente está dando do que a gente recebeu. Se alguém pede algo a outro alguém, esse outro alguém só pode dar aquilo que a pessoa está pedindo se ela tem. E, aliás, isso acontece muito nas nossas relações. Nós não recebemos do pai e da mãe, muitas vezes, amor, carinho, afeto, presença, porque eles não tinham nem repertório emocional e nem estrutura emocional para oferecer a isso. Por quê? Porque não foi passado para eles. Gente, se você morrer hoje, vou pegar o meu exemplo, se eu morrer hoje, eu não vou deixar uma casa própria para as minhas filhas, eu não vou deixar um carro quitado para as minhas filhas, por quê? Porque eu não tenho. Como elas podem herdar algo que eu não tenho? Não tem como. Você herda aquilo que os seus pais têm. E a gente só pensa isso muitas vezes na questão monetária. Mas isso também é uma passagem transgeracional nas emoções, no costume, nas crenças, na espiritualidade, sim. Por isso que a Bíblia sempre vai se referir muitas vezes ao Deus dos meus pais. E nós precisamos conhecer o nosso Deus. Porque é o mesmo Deus, mas o Deus que é para você... Você não viu a irmã falando? Deus falou para mim. Por quê? Porque era a vontade dela que eu fosse no evento dela. Então, digamos que Deus, para ela, na cabeça dela, falou aquilo. Então, o que eu quero dizer, cada um vai refletir o Deus que conhece e o Deus que acredita ser. Enquanto eu acreditava num Deus duro, num Deus vingativo, num Deus com cajado na mão, era essa pessoa que eu refletia tanto para mim como para as minhas filhas. A partir do momento que Deus foi mostrando quem de fato Ele é para mim, eu fui mudando a minha forma de ver Deus para mim, de me relacionar com Deus e de levar Deus de uma forma diferente para as minhas filhas. Só que a minha filha mais velha, por exemplo, foi toda arrebentada por mim. Porque eu só comecei a mudar essa mentalidade há 4, 5 anos atrás. Porque é um processo para a gente sair daquela crença daquilo que a gente aprendeu.
Então, eu herdei da minha mãe a visão de um Deus que é bravo, de um Deus que só está feliz se você está fazendo o que Ele quer. Só que, eu comecei falando sobre obedecer a Deus. Então, você não está sendo contraditória, Roberta? Não. Por quê? Porque obedecer a, de fato, que Deus fala ao seu coração é uma coisa. Obedecer ao que a regra religiosa ou que alguém falou para você fazer que você não sabe se é realmente o que Deus quer para a sua vida ou não, é outra. Você está entendendo a diferença? Então, muitas vezes nós achamos que o não falar palavrão, o não beber, o não fumar, ou várias regras que a gente entende, isso não pode, isso não pode, isso não pode. Nossa, eu estou fazendo tudo o que Deus quer. Será? Mas lá em casa, como você é com o seu marido? Como você é com os seus filhos? Então, alguns comportamentos, uma mãe que grita muito, uma mãe que não para ouvir o seu filho, uma mãe que humilha o marido, uma esposa que humilha o marido, ou uma esposa que, na verdade, assume uma posição em casa que não é dela. Então, são tantas dinâmicas, você com você mesma, quando você não se cuida, quando você se larga, quando você não vai ao médico, quando você não faz exames, quando você não opta por uma alimentação um pouco melhor, não é que você só vai comer coisas saudáveis, mas que você vai equilibrar um pouco, pelo menos, para pensar o quanto de qualidade de vida você quer ter, quanto que você vai praticar de atividade física para você cuidar do templo do Espírito Santo, que é o teu corpo, e essa responsabilidade é sua. Então, são vários fatores que muitas vezes nós não olhamos. O perdoar. Outra coisa que eu estava falando sobre ser fácil e não ser, está aqui outra coisa. Gente, ninguém, normalmente que foi tão ferido, consegue perdoar de uma maneira tão simples e fácil, a não ser pela obra do Espírito. Ai, que delícia! Nossa, aquela pessoa roubou de mim, me traiu, minha amiga me traiu, meu marido me traiu, fulano me roubou, passou a perna, fui abusada sexualmente, alguém enfiou um revólver na minha cabeça, me assaltou. Nossa, alguém matou alguém que eu amava. Ai, perdoei fácil. Mentira! A gente não consegue, porque é da nossa natureza humana, é da nossa defesa ficar com raiva. E trabalhar esse sentimento de vingança, esse ódio, ou o que quer que seja que fica dentro de nós, é só pela obra do Espírito. E às vezes a gente se engana. Às vezes a gente acha que já perdoou. Mas, na verdade, você está todo o tempo ali falando. Quer saber se você perdoou? Preste atenção nas suas palavras e nas suas orações. Enquanto ainda você está orando, e a oração de quem não perdoou é assim: vai Deus, quebra ele. Fala com ele. Quebra esse coração. Vai, Deus, trata aquela pessoa, ensina aquela pessoa. Quando, de repente, você poderia orar por aquela pessoa, assim como você ora por você. Pai, prospera, multiplica, realiza os sonhos. Senhor, que a tua vontade seja feita na vida daquela pessoa, que essa pessoa seja feliz, que essa pessoa te conheça cada dia mais, assim como eu também preciso te conhecer cada dia mais. Começa a prestar atenção nas orações que você faz por você e pelas pessoas com as quais você está chateada. E aqui também eu não estou dizendo que você não pode ir lá e abrir o seu coração para Deus. Primeiro, deve. Quando a gente precisa passar por um processo de perdoar o outro, a primeira esfera é falar. Se eu não falo, eu adoeço. Então é falar e falar sim. Você vai lá e vai falar para Deus tudo. E de novo, uma semana, um mês, se precisar. Só que chega uma hora, você já falou tudo, você colocou para fora e pode falar como está no seu coração, com a raiva que está no seu coração, porque Deus já está vendo isso. É pecado sentir raiva. Se fosse pecado sentir raiva, Deus não tinha colocado essa emoção no nosso coração. A Bíblia vai dizer o quê? Irai-vos e não pequeis. O problema é o que você faz com essa raiva, porque a raiva é um sistema de defesa, no sentido de peraí, você está me fazendo mal, você não pode me fazer esse mal. Mas o problema é que às vezes a gente não usa essa raiva para a gente se posicionar no sentido de falar, não fala assim comigo. Olha, licença, eu vou me retirar porque você está me ofendendo e me humilhando. Não.
Aí, o que a gente faz? A gente se submete à ofensa, à humilhação, e a gente fica com raiva, e aí a gente vai depois e começa a falar mal daquela pessoa para todo mundo, contaminando. Em vez de você resolver o problema da sua irmã, porque lá em Sorocaba tem muito problema nas igrejas. Jundiaí eu ouvi falar que não tem. As irmãs são tudo amiga! Né? Tem umas amigas aqui que você vê que é de verdade. Agora outras é tipo, amiga! A faca nas costas. Né? Mulher é uma coisa. E aí, o que acontece? Muitas vezes, nós ficamos assim, sabe, com aquele sentimento não digerido. Aí a gente vai lá e fala para a outra, você acha que ela é isso? Sabe de nada. E e você contamina o outro. É como está o seu coração. Então, como que está o seu coração? A minha pergunta para você agora é, qual é a dor que você carrega no seu coração? Porque em cada fase da nossa vida, nós vamos carregar alguma dor. Vai ter momento que vai estar tudo de boa, mas daqui a pouquinho já... Não é assim? A gente às vezes passa um tempo aí sem uma gripe, sem uma dor de cabeça, mas todo mundo já teve alguma dor aqui, não é, gente? Ou uma dor de dente, ou uma dor de cabeça, ou uma dor na unha, uma dor no dedão, ou seja, porque o seu corpo manifestou isso involuntariamente, ou porque você bateu, né, numa quina, ou porque alguém te machucou, ou porque alguém pisou no seu pé, ou porque um procedimento deu errado. Seja causado por nós, seja causado pelo outro, alguém já sofreu alguma dor aqui. Emocionalmente falando também. Eu fui curada de todas as dores do passado. Dor. Só que hoje eu estou lidando com as consequências disso. Já viu quando a pessoa ela passa por um acidente e aí ela tem que fazer uma cirurgia e depois ela ainda fica naquele processo de convalescência, que é aquele processo de restauração? Então, ela faz fisioterapia e ela vai... E aí, às vezes, nunca mais volta a ser como antes. A pessoa fala, eu tenho uma dormência aqui que lembra uma situação que eu vivi, ou uma cicatriz. Eu tenho uma cicatriz, né, até que essa cicatriz possa não doer mais, mas aí, as mulheres aí que já fizeram cesárea, sabe, frio, chove, você sente assim, dor... Os antigos falavam muito isso, né? Não sei se as cirurgias de hoje já eliminou isso, mas antigamente falava isso. Minha cesárea está doendo, vai chover. Porque o corte lembrava. Não é? Os antigos falavam isso. E eu, na minha primeira cesárea que eu tive, eu sentia dor mesmo quando esfriava bastante. Então, às vezes, a gente tem uma cicatriz já de 20, 25 anos, mas, às vezes, dependendo do tempo, de como está a estação, ela ainda lembra que ela existe ali, né? Então, uma cicatriz, ela vai contar uma história. Qual é a cicatriz que você tem, que conta uma história, ou qual é a dor que ainda está latente aí no seu coração? Na minha história de vida, eu tive muitas dores. E hoje eu tenho algumas dores, como eu disse, que são resultados, e outras dores novas que vão surgindo, que a gente vai tendo que lidar. A minha mãe engravidou de mim com 16 anos de idade. E quando a gente conta a nossa história, nós precisamos sempre olhar para a história que veio antes. Não para encontrar culpados, mas para entender a origem daquela dor. Lembra que eu falei que o médico pede para investigar? Então, nós precisamos entrar num lugar onde a gente vai juntamente com a ajuda do Espírito Santo. Se assim o Espírito Santo nos direcionar, atrelando uma terapia a isso, livros, leitura da palavra, cursos, você vai buscar um processo de investigação para saber por que existe essa dor. E essa dor não é só uma dor, que sentimento de tristeza, que raiva. Não, às vezes é um comportamento que você tem, e esse comportamento, ele provém de uma dor que você vivenciou. Então, às vezes, você é uma mulher que é impulsiva, ou você é uma mulher que procrastina muito. Essa mulher que está paralisada, que sente que está amarrada, isso é uma dor. A dor é no sentido não só naquilo que dói, mas é no sentido de que te atrapalha, que te impede de viver plenamente aquilo que Deus tem para você. Dentro da minha história, então, vou olhar para a história da minha mãe, que vou olhar para a história da minha avó. Então, a minha avó faleceu quando a minha mãe tinha 9 anos de idade. E ela era filha entre 9 irmãos. Então, você imagina, ela cresceu largada. Ela não teve o afeto da mãe. A mãe faleceu muito jovem e ela ficou largada, na casa de um, de outro, na casa de um irmão que também era alcoolista. Então, ela não teve amor, carinho, afeto. O pai era alcoolista. Enfim, uma família totalmente disfuncional. O que acontece?
ela está morando em São Paulo nessa época, e uma irmã dela vai para o Rio de Janeiro, então ela vai para lá para trabalhar, e ela fica entre São Paulo e entre Rio de Janeiro, nessa ponte aí, vamos dizer. Lá no Rio de Janeiro, ela trabalhando num restaurante, o dono do restaurante, 20 anos mais velho que ela, violenta ela sexualmente. E nesse contexto de violência íntima, a minha mãe engravidou de mim. Agora, você imagina os sentimentos que ela teve ao descobrir que estava grávida do patrão que pegou ela à força. Então, ela dependia, ela não teve boca para falar, para denunciar ele, não existia, né? Vocês sabem, né? Não existia. Eu vou na academia lá e a moça da academia sempre brinca, ó, se o personal tiver pegando pesado aí, você avisa, hein? Então, assim, não existia tanta fala e tanto lugar para a mulher ter esse lugar de dor ou de abuso e ser falado isso, né? E também tem tantas questões intrínsecas nossas, de dependência emocional, de carência emocional, que muitas vezes não conseguimos verbalizar mesmo, culpa e tantas questões. Então, ela não verbalizou sobre o abuso, e quando ela descobriu que estava grávida, na inocência dela, ela ainda achou que talvez ele pudesse assumir a gestação. E ele deu dinheiro para ela abortar, falou, não, tira essa criança. E no auge ali, né, da adolescência dela, aos 16 anos de idade, sem mãe, sem pai, sem ninguém, ela tentou o aborto. Mas o que a palavra de Deus vai dizer lá em Salmo 139? Que Deus nos entreteceu no ventre da nossa mãe. Aquilo que não foi plano do homem, foi plano de Deus. Ah, Roberta, então você está dizendo que foi plano de Deus enviar você à Terra por meio de um estupro? Não é isso que eu estou falando. Porque a biologia, ela funciona. Existe uma mulher e um homem saudável, que tem uma relação sexual sem proteção, a biologia vai funcionar. Agora, o que eu estou dizendo é que a partir do momento que o meu espírito foi plantado no ventre da minha mãe, foi o que Deus enviou. Nós somos corpo, alma e espírito. Quando a gente morre, o corpo fica, o que vai? O espírito. Então, o espírito foi dado por Deus, o Senhor escolheu, o Senhor faz. O que o Senhor faz com o homem? Constrói ele como um barro, ele é um ser humano ali, enquanto ele é um barro. A partir de que momento ele passa a ser um ser vivente, a Bíblia vai dizer? Quando o espírito, ruá, sopra o espírito dentro de nós, certo? Então, é isso. E aí, quando o Senhor, ele soprou o espírito no ventre da minha mãe, já existia a Robertinha lá. Então, aborto nenhum ia destruir aquilo que já tinha sido estabelecido no céu. Só que houve uma guerra pela minha vida para que eu pudesse existir. E aí, o aborto não deu certo. E a minha mãe, frustrada com aquela situação, desesperada. Lembra que eu falei que ela morava em São Paulo também? Então, ela ficava entre São Paulo e Rio de Janeiro. E em São Paulo, na casa de uma outra irmã que ela morava, tinha um vizinho, que ela gostava daquele vizinho, tinha um trelelezinho com ele de vez em quando, não era um namoro fixo, mas era né, como diz hoje, um contatinho, né? Quem tem filho adolescente aí, jovem, sabe. E aí, ela entrou em contato com ele, tiveram um trelelezinho, porque ela pensou, vou falar que a Roberta é filha dele, porque pelo menos tem uma família. A mãe desse homem era uma mulher muito boa e gostava muito da minha mãe, já tinha acolhido a minha mãe em alguns momentos. Então, minha mãe disse que eu era filha dele, ele ficou meio assim, desconfiado, essa menina vai para lá, vem para cá, uma loira bonita, do olho verde, tipo, não é muito de confiança, não. Enfim, não é filha não, não é minha filha não. Mas a mãe desse homem falou, você vai registrar, aquelas mães assim que vai registrar. Vai registrar, pode deixar que alguma coisa aí tem nisso. Pois bem, Deus usou a vida dela, de alguma forma, para me levar uma proteção naqueles primeiros anos, né? Ele registrou, mas ele estava namorando já uma outra pessoa. Essa namorada depois apareceu grávida e ele se casou com ela e construiu a vida com ela. Estão casados até hoje. Então, eu nunca tive contato com o meu pai. Conheço, sei quem ele é. Meu pai de registro. Porque assim, gente, para que Netflix? Vocês vão lá por Saradas para Sarar? Você fala assim, peraí que eu já não estou entendendo mais nada, é 2 pais, é 1 pai, é o quê? Vai lá para o Sarados Passará que lá explica direitinho. E aí, ele se casou, ok, e a minha mãe pediu para que essa mulher cuidasse de mim, minha avó de criação. Pois bem, fiquei com ela 5 anos, mas ela era divorciada porque ela tinha sofrido um relacionamento abusivo. Então, eu não tive a presença paterna, dizer que eu tive um pai que sentou, que conversou, que brigou, o que quer que seja. Nunca tive a presença de um pai
relacionamento, vínculo, afeto na minha vida. E isso, obviamente, que destrói a nossa identidade. Por quê? Porque eu não tenho uma figura que diga quem eu sou, para onde eu vou, o que eu devo fazer, uma figura que proteja. Né? Então, tudo isso são faltas, são dores que vão sendo acumuladas e que vão ocasionando outras dores. Sabe muito quando você tem uma dor e ela começa a irradiar? Quem aqui já teve uma dor que começou e, de repente, ela começou a irradiar? Você falou, meu Deus, já está para o corpo todo? Então, uma dor que você recebe, como a falta de uma figura paterna, ela irradia. Então, quando você está na fase adulta, já não é mais só o fato de não ter tido um pai. É todas as outras dores que foram consequências irradiando daquela dor matriz, daquela dor maior que é a falta de um pai, por exemplo. Só que com isso eu também tive a falta da mãe. Porque minha mãe me deixou na casa da minha avó e não sei onde está, sumiu. Vez ou outra ela surgia por lá, aparecia, mas como conta a minha avó e como as minhas próprias memórias me trouxeram, porque um dia eu fui perguntar para a minha avó, vó, tem umas memórias da minha mãe me batendo tanto, e ela falou, pois era assim mesmo, você tinha medo da sua mãe. E é o que eu sentia muito medo da minha mãe, só que eu não conseguia explicar. E aí eu fui perguntar para a minha avó, ela falou, porque sua mãe só batia em você, ela só brigava. Né? Uma vez ela te trancou no banheiro e te bateu tanto que eu tive que intervir. Então eu vivi dentro de um contexto que quando eu via minha mãe era só violência. Não tinha amor, não tinha afeto, não tinha carinho, não tinha filha, que saudade de você. Estou lá na minha avó, ok. Quando eu estou com 5 anos de idade, minha mãe tem um primeiro encontro com Jesus. Esse encontro com o Cristo, que sim, começou uma obra transformadora na vida dela, mas nós não tínhamos conhecimento na área emocional. Então, naquela época, tudo era diabo, tudo era demônio. Aí se usa decote, então agora tira o decote. Se falava palavrão, aí você substitui por sangue de Jesus, queima ele, está amarrado, paz do Senhor, né? Só que não muda aqui dentro. É uma mudança externa. E a mudança externa, gente, é fácil fazer. Quantas pessoas você conhece que é de um jeito, e quando você vai conhecer na intimidade, você fala, mas aquela pessoa enganou bem. Na internet a gente vê muito isso. A pessoa é de um jeito na internet, quando você conhece, nossa, mas olha, eu achava que você era totalmente diferente. Então, existe muito isso. É fácil você fazer essa mudança externa. Só que a mudança interna, olhar para essa dor, para essas coisas, isso dá muito trabalho, gente. Isso precisa ser muito intencional. Transformar, de fato, essa dor em propósito é uma longa jornada. Então, pelo fato dela não ter conhecimento na área emocional, ela fez toda a reforma ali espiritual, mas ela continuou carente. Ela continuou dependente emocionalmente de homens, por conta da história de vida dela. Eu não a culpo. Hoje eu não a culpo. Mas, por muitos anos antes de ser curada, eu a culpava. Eu não entendia, eu não me colocava no lugar dela, porque a dor era minha. E como a dor era tão grande, eu precisava encontrar o culpado. Já entendeu? Já percebeu como alguém morreu? Culpa ou é de Deus, ou é do diabo, ou é do outro. Porque a gente não consegue dar conta de, tipo, eu sou responsável por isso. E, de fato, não somos responsáveis por tudo. Mas a questão é, quando criança, você não foi responsável pela dor que te causaram. Mas hoje, adulta, você é responsável por se curar dessa dor em Cristo Jesus. Preste atenção. Suponhamos que você receba visita na sua casa. E aí tem aquela criança, assim, bem abençoada, com muita energia. Igual a musiquinha da Aline Barros. Criança de Jesus tem energia para gastar. Corre, quem não... Gente, tem criança... Vocês não têm criança em casa que colocava a musiquinha da Aline Barros? Corre para lá, né? Aquela criança com muita energia, né? Coisa boa. Aí a criança quebra um vaso seu, que era da sua avó, que era da sua mãe, que tem uma questão afetiva. O que você vai fazer? A criança é filha do pastor. Oh, bem, tem problema não. Imagina, pastora. Tem problema, acontece. As crianças saem. Se você for uma pessoa com bom senso, né? Você não vai falar assim, você vai pagar isso aí. Você quebrou? Pois vai pagar. Vai, pastora, me manda aí. Ó, isso aqui, ó, você não sabe, isso aqui custou R$5.000. Isso aqui é da época da minha avó. Você vai fazer isso? Não vai fazer. No mínimo, se aquilo é muito importante para você, você vai fazer um kintsugi. Quem conhece a técnica do kintsugi? Se não, vocês procuram na internet. É muito bacana essa coisa. Se não, você vai comprar algo parecido para poder lembrar, porque tinha um afeto muito bom. Ou você vai ter que abrir mão disso e deixar para lá. Quem vai ter que lidar com isso? Você.
com essa dor, ter quebrado. Quem quebrou? A criança, que criança de Jesus tem energia para gastar. Está entendendo? Então, ainda que os seus pais tenham te ferido, te machucado, ainda que você não tenha escolhido e não tenha, de fato, nenhuma responsabilidade pelas dores que estão dentro de você, hoje você é responsável por tratar essa dor. É isso. Posso dar outro exemplo? Sofreu um acidente, alguém está lá na estrada. Suponhamos que veio o motorista e colidiu ali com o carro. Você está lá, sangrando, vem o SAMU. É SAMU aqui também? Acho que é, né? Que tem alguns outros lugares, cidades, né? Que às vezes muda o nome. Vem o SAMU e quer colocar você lá na maca para levar você para o pronto-socorro. Aí você fica lá no chão. Não! Foi ele que fez isso comigo. Foi ele que fez isso comigo. Você fica ali querendo culpar o motorista que colidiu com o seu carro e não recebe ajuda. É muito isso que a gente faz às vezes. Você está ali, ó, culpando sua mãe, culpando seu pai, culpando seu marido que te traiu, culpando não sei quem, culpando a sogra, culpando a igreja, o líder, não sei quem mais, mas você não recebe ajuda. Porque receber essa ajuda é só sobre você, não é sobre o que o outro fez, ele vai dar conta com Deus. Mas quem precisa ali aceitar essa ajuda é você. Quem vai precisar, de repente, passar por um processo cirúrgico, vamos supor que quebrou uma perna, é você. Se você vai ter que fazer fisioterapia depois, é você. Tomar remédio e, às vezes, até comprar remédio, é você. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Agora, vamos pensar, esse cara que colidiu com você. Ele podia estar bêbado? Podia. É irresponsabilidade dele? É. Pode ter dado uma pane no carro? Podia. É culpa dele? Não. Ele pode ter tido um infarto. E aí, na hora, sentiu uma dor aguda e descontrolou o carro e desgovernou e bateu em você. É culpa dele? Vocês estão entendendo? Porque o jeito que Deus me deu, pela graça do Senhor Jesus, é pregar como se fosse para criança. Simples, desenhando. O que eu quero que você entenda. Não importa quem te causou essa dor. Tá, você foi vítima, sim, mas hoje você é responsável por dar conta do que está dentro de você. Como diz um grande filósofo, não é o que a vida fez com você, é o que você faz com o que a vida fez com você. Como diz aquela história, te deram um limão, faça uma limonada, faça uma mousse de limão, bem docinha. É mais ou menos isso, é o que hoje eu faço. Se eu olhar para trás, a minha história era azeda, era dor, era pura dor. Não bastasse isso, voltando lá para a minha história, não bastasse isso, minha mãe, ok, conheceu Jesus, beleza, tal, vou tirar a Roberta da casa da avó, porque minha avó era de uma outra religião. Ok, minha mãe até tinha uma boa intenção, porém, não é só sobre religião, gente. É sobre questões emocionais, estrutura emocional. Porque não tinha uma estrutura emocional. Minha mãe não tinha casado de novo, ou ela estava com a vida acertada, trabalhando tudo bonitinho para ela me levar para morar com ela. Não, ela tirou exclusivamente por guerra religiosa. Ali, ela não tinha, muitas vezes, né, onde ficar, ela conversava com algumas pessoas, e algumas pessoas, com dó da história dela, falavam, olha, eu posso ficar com a sua filha. Você busca um lugar para ficar, você se ajeita, eu fico com a sua filha, eu cuido dela. Quando você estiver com a vida acertada, ganhando, recebendo um salário, você vem aqui e pega ela e tal. O que acontecia nessas casas que eu morei desde os meus 5 anos de idade? E isso foi até praticamente... Vez ou outra eu estava com a minha mãe, mas era muito pouco tempo. A maioria da minha infância ali, até os meus 11 anos, foi assim, de casa em casa. A minha mãe não vinha me ver. Eu não tinha memória dela vir me ver. Não tinha celular, não tinha nenhuma tecnologia. Telefone fixo, gente, era preço de casa. Quem aqui tem mais de 40, 20 já sabe. Então, não tinha esse acesso. Então, era o quê? Mais abandono. Espera aí, eu estava com a minha avó, que tinha ali uma figura de mãe, que, de certa forma ou outra, tinha um cuidado. E, de repente, eu vou para lugares em que eu não sei aonde eu estou, com quem eu estou, num ambiente totalmente inseguro, com pessoas que eu não conheço, sem a minha mãe. E sem, ao mínimo, ela sentar e explicar para mim.
Então, tudo isso, o que gera em nós? Aqui não, mais uma vez, repito, não é sobre olhar, o que a sua mãe fez para você. Não é para colocar a lupa nisso. É para colocar o que isso gera em nós e como eu posso me curar disso. Qual é a dor que eu carrego? Entender o porquê que eu carrego essa dor, mas como eu vou me livrar dessa dor. E nessas casas, em todas elas, desde os meus 5 anos de idade, até praticamente isso se estendeu até quase eu casar, porque aí entrou também num casamento da minha mãe, eu fui vítima de abuso sexual. Quando eu estava com 11 anos de idade, foi que a minha mãe contou esse spoiler aí que eu já falei para vocês, do pai que não é pai, que não é pai. Vamos lá. Até os 11 anos de idade, eu, Robertinha, estava lá no meu documento lá, nascida em 3 de julho de 1981. Nome do pai, fulano de tal, 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 tal. Eu achava que aquele era o meu pai e que eu tinha nascido naquele dia. Meu aniversário, Júlio, parabéns, meu pai não está nem aí para mim, meu pai não se importa comigo, sempre essa dor. Aí eu vou, minha avó de criação, lembra? Sempre eu passava as férias na casa dela, não desvinculei dela, minha mãe não cortou, pelo menos isso, não cortou o vínculo. Apesar de ter várias regras religiosas, que isso, que aquilo, que enfim, lá eu tinha muito mais amor e muito mais proteção do que com a minha mãe, mas enfim. Aí, vou passar as férias na casa da minha avó e vejo meu pai, lembro que eu achava que era meu pai. Lembra da namorada dele que estava grávida? Então, uma menina nasceu e ela era quase a idade minha, porque a diferença era de 5 meses só. E eu achava que ela era minha irmã. E aí, puxa vida, meu pai dando carinho para ela, pegando ela no colo, algo que eu nunca recebi dele. Gente, imagina uma adolescente toda feridenta, toda rejeitada, desamparada, abandono. Vocês viram aí tudo, tudo isso que passa, abuso. Imagina como que não era a mochila minha. Imagina aqui na minha cabeça, gente. Toque era pouco, né? Hoje a minha sequela é toque, tá ótimo. Tá bom, porque pelo menos me deixa organizada. Brincadeiras à parte, tipo assim, isso é nada, perde tudo que eu passei. Esquizofrenia era pouco que eu podia ter, né, gente? Enfim, muitos transtornos. E, naquela época, aí o que foi? Eu vi ele dando esse gesto de carinho para ela e tal, e eu fiquei muito mal, fiquei muito triste. Voltei, nesse período eu morava com a minha mãe no fundo da casa de uma mulher que ela se relacionava com o filho dessa mulher. E aí eu chorando, mãe, porque meu pai não me ama, não está nem aí para mim, né? Aquele drama, né? Porque aqui, quem entende um pouquinho de temperamento, né? A melancólica, ela tem assim uma veia um pouco mais artística, né? Então, aquela dor, aquele drama, né? E com certeza, né, gente? É razão para isso, claro, né? Não vou menosprezar a minha criança. E minha mãe, assim, resolveu de uma forma muito simples. No auge, assim, da sabedoria dela, dos 28 anos de idade. Pensa, né? Com todo o conhecimento emocional que ela tinha, né, gente? É uma ironia isso, porque eu estou justificando exatamente ela não ter isso. Menina, não chora por ele, não. Seja boba, ele não é seu pai? Aí eu... seu pai não é ele, não. Seu pai era meu patrão, menino, homem rico, milionário. Mas precisa de ver, me pegou à força, engravidei, fui falar que estava grávida de você, ele deu dinheiro para eu abortar. Eu tentei abortar você, mas não deu certo. Você nasceu, né? Fazer o quê? Aí, você nasceu em julho, você nasceu em maio, mas para enganar o fulano de tal, aí eu falei que você nasceu em julho, que era para dar lá, né? Então, assim, filha, a partir do ano que vem, você já comemora seu aniversário em maio, tá tudo certo. E eu, 11 anos de idade, eu hoje com 44 anos não teria maturidade para ouvir isso, quem dirá uma criança com 11 anos de idade. O que a gente faz? Pega o porãozinho ali da nossa vida, aquela gaveta da bagunça, que você soca tudo lá e um dia eu arrumo. Todo mundo tem isso aí. Um dia eu arrumo isso daqui. Vai chegar a vida de você soca as bagunças. Um dia eu arrumo isso aqui. E o que eu fiz? Joguei tudo lá para o porão. Aquele porão, joguei a chave fora, vamos embora, toca a vida. E aí a minha mãe, ela se envolveu com um homem, inclusive nessa época ela tinha se envolvido com um homem que estava preso. A carência emocional, você não saber o seu valor, não pensa aí a mulher do dedo podre, gente, é mulher carente e dependente emocional, sem julgamentos, porque você não sabe a dor que aquela pessoa carrega e o tanto que ela não consegue se livrar daquilo por uma dependência emocional. Então, ela se envolveu com um homem que estava preso, e o homem tinha o vírus do HIV, ela contraiu o vírus do HIV, e aos 32 anos de idade, com uma vida toda pela frente, a minha mãe faleceu. E eu tinha 14 anos de idade. Mas antes disso, ela se casou com uma outra pessoa, porque esse homem morreu. Aí passou um tempo, ela conheceu um outro. Aí ela engravidou desse homem, casou com ele. Aí eu pensei, bom, agora eu vou ser feliz. Agora, meu Deus, família, né? Pai, mãe, uma irmã.
Aquele sonho de ter uma família, que era o meu sonho, parecia que estava prestes a ser realizado. Mas, infelizmente, o meu padrasto abusou sexualmente de mim por 3 anos, de formas intensas e violentas. Então, essas marcas, elas mudam a nossa essência. Mas elas não mudam o propósito que Deus tem para a nossa vida. Então, eu não sei quais marcas você carrega. Eu sei que depois que minha mãe morreu, passou-se uns 2 anos, aí eu fui para a casa do meu pai de registro, porque o meu pai biológico eu nunca conheci mesmo, tá, gente? Fui para a casa do meu pai de registro, porque já não tinha mãe, e aí conheci o meu marido, e aí uma nova história se começou. Casei aos 16 anos, por isso que eu disse, né? Vocês entendem agora porque fui morar junto com meu marido, era ele e eu, sem ninguém, ele sem pai, sem mãe, 2 perdidos, vamos lá e... Né, até o que o Senhor nos ajudou. Mas o Senhor foi trabalhando, e quando eu estava com 15 anos de casada, foi quando esse processo começou na minha vida de transformação. Então, eu considero a minha conversão aos 31 anos de idade, porque antes eu conhecia Deus de ouvir falar, e a partir dali eu comecei a conhecer a Deus, de caminhar com Ele. Feche seus olhos, por favor. Pai, nós te louvamos e te bendizemos. Pessoal do louvor, se tiver alguém ainda, se quiser vir tocar um tecladinho, por favor. Nós te louvamos e bendizemos e exaltamos, ó Deus, o teu nome, porque o Senhor é o Deus que cura toda dor, Pai. Assim como aqui já foi cantado, Senhor, há um bálsamo em Gileade, há um óleo, há uma unção que só pode vir do Senhor, Pai. Cada uma das suas filhas aqui, Pai, carrega uma dor, ou várias dores, ou uma dor que irradia para tantas outras dores. E aqui o Senhor sempre me leva, talvez, a contar algumas partes da minha história, mas não para trazer que, olha, meu Deus, que história é essa, não. O Senhor sempre me leva a contar, ó Deus, para mostrar que o Senhor faz. Não importa a dor, se ela para você é grande, ou se aos seus olhos, comparando com outras pessoas, parece ser pequena, mas que dentro de você, ela é uma dor latente. Não existe dor grande ou pequena, a dor é única e é para cada um. Não compare a sua história com a minha. Eu quero que você pense na sua história. Talvez você um dia foi esquecida na escolinha, e isso para você foi uma dor. Talvez você viveu um contexto, sim, de muita violência, de muitas brigas e confusões. Talvez você viveu um contexto onde sua mãe era muito ausente, porque ela era uma mulher muito depressiva. Ela vivia na cama. Ou porque era uma mulher muito brava, muito rígida, muito exigente, muito religiosa. Talvez você não teve um conflito na sua casa, mas quando você foi lá para a escola, um dia alguém fez alguma brincadeira com você, o que hoje a gente conhece como bullying, e que aquilo doeu, te humilhou, te expôs. Ou talvez você tinha uma condição financeira tão difícil que você se sentia sempre inferior, com roupas usadas, curtas, rasgadas. Talvez você não conseguia entender a disciplina, a matéria na escola e você se sentia burra. Eu não sei qual é a sua dor, seja ela uma dor que perpetuou por muitos anos, seja ela uma dor pontual, única, uma memória única que você tem, já é suficiente para te traumatizar. E a minha oração nesse momento é para que o Espírito Santo te leve a esta memória, revisitando essa dor. Respira fundo. Continue de olhos fechados. Inspira fundo, bem fundo. Mexe os seus ombros, relaxa os seus ombros. Prepara o teu corpo aí para receber o toque do Espírito. Ah, Senhor. A verdade, Senhor, é que algumas de nós nem sabemos onde dói. Algumas de nós, Deus, não conseguimos nem localizar, dizer, olha, é aqui. Simplesmente sentimos uma angústia tão grande, um sentimento de incapacidade, um sentimento de desvalor, que se manifesta muitas vezes onde a gente não faz nada por nós.
Algumas mulheres aqui não conseguem comprar coisas para si, não conseguem fazer coisas para si. Você está sempre disponível para todo mundo, para a igreja, pastores, líderes, amigas, familiares. Mas quando é para parar, você não consegue nem sentar, você se sente culpada. Você se sente culpada em não estar fazendo algo, em não estar produzindo algo, porque você aprendeu que precisa fazer e fazer para ser aceita. Mas hoje o Senhor está dizendo: eu te amo, minha filha, por quem você é. Por quem você é. O que você faz é importante, ajuda ao reino, sim. Mas primeiro você precisa ter a sua identidade firmada em Cristo. Porque senão você vai competir, você vai se sentir inferior, você vai se menosprezar ou se ensoberbecer, se engrandecer. Você vai ter comportamentos disfuncionais que vão atrapalhar a sua jornada. Ou você vai paralisar diante de um sentimento de inadequação, de incapacidade, de insegurança absurdo. Pai, só Tu podes, ó Deus, pegar esse bisturi, Senhor, e entrar profundo na alma, Senhor, das minhas irmãs. Espírito Santo, embala, Senhor, aquelas que nunca foram embaladas. Talvez você seja uma mãe super protetora hoje e que você até sufoque o seu filho, sabe? Simplesmente porque você não teve isso dos seus pais, e é exatamente pela dor da falta que hoje você acaba sendo excessiva. E esse teu excesso pode estar adoecendo o seu filho, ainda que pareça ser algo bom, sabe? Você pode estar impedindo ele de ser quem ele é, ser quem Deus fez ele para ser, ter a identidade dele, causando medo nele, causando um sentimento na sua filha de querer sempre te agradar. Será que as pessoas querem sempre te agradar? Será que você sempre quer tudo do seu jeito, da sua forma, e não pode sair nenhuma vírgula daquilo que você programou e determinou? Isso é controle. E a primeira coisa que o Senhor faz em nós, num processo de transformação, é tirar o controle e dizer: eu é que conduzo. Será que você pode sair do banco, do volante, do motorista, e ir para o carona, ou até mesmo ir para o banco de trás e falar: Senhor, a partir de agora é o Senhor quem dirige? Será que você vem vivendo um casamento de aparência e que ninguém imagina aquilo que você vive lá no seu lar, os segredos, as dores, as angústias, porque é uma vida de aparência? Será que você precisa hoje falar: Senhor, aqui estão as minhas mazelas, aqui estão as minhas dores? Sabe, muitas vezes nós temos vergonha de mostrar, porque tem algumas feridas que cheiram mal. Nós temos vergonha de expor, e não estou dizendo que você deve expor isso para qualquer pessoa, mas eu estou te convidando para expor hoje para o médico dos médicos. Um dia eu precisei dar um grito, sabe, dizendo ao Senhor: Pai, Pai, será que um dia você já conseguiu falar essa palavra? Será que de fato você se relaciona com Deus como um pai, para quem você sabe que você pode correr? Ou será que você se relaciona com Ele muito mais como um Deus, um Senhor, o Deus soberano que sim, Ele é, mas que você não tem intimidade com Ele? O que essa palavra Pai representa para você? Talvez você precise ressignificar hoje a palavra Pai. Mas é que apesar de você ter tido um pai até que presente, ele era um pai tão incompreensivo, tão bruto, tão estúpido, tão grosso, tão controlador, tão mandão, tão autoritário. E você vê Deus dessa forma, um Deus bravo,
Um Deus que só vai te aprovar se você fizer tudo certinho. E quem estabeleceu esse certinho? O que é esse certinho? Quem te falou que isso é um certinho? Ou talvez o seu pai, ele tinha tantos problemas financeiros, sabe? Tanta instabilidade. E você sofreu as dores de não poder ter algumas coisas que você gostaria de ter, de não ter a provisão de algumas necessidades atendidas. Ou talvez o seu pai tivesse recursos como o meu, mas optasse por não te entregar. Talvez você fez uma faculdade diferente do que você queria, porque o seu pai falou: não vou pagar essa faculdade. Eu não sei qual a sua dor, mas o que eu sei é que os anjos do Senhor estão passeando nesse lugar. E que o Senhor está com uma brisa suave, soprando sobre as nossas crianças, refrigério. Porque algumas infâncias aqui foram muito duras, foram muito pesadas. Um pai alcoolista, violento, ou um pai inexistente, aquele que nunca existiu, aquele nome que nunca chegou. E a nossa alma se mantém carente, presa naquela criança, presa naquela falta, presa naquela dor. E hoje nós buscamos esse afeto no marido e não vem, buscamos o afeto nos filhos e não vem, buscamos na igreja, nos pastores, em amigas. E apesar de sermos amadas por essas pessoas, sim, mas esse afeto, esse buraco, só o Senhor, só o nosso Pai Celestial, só o amor abundante de Cristo pode preencher. E é esse amor, que está sendo derramado nesta manhã nos nossos corações. Aquele buraco vai sendo preenchido. Sabe, mas o Espírito também me mostra que muitas pessoas aqui, elas estão amarradas. Elas estão com fitas, com cordões nas suas mãos, nos seus pés, nos seus braços. Vocês estão presas, algumas de vocês, na culpa. Talvez se achando culpada de terem causado o abuso. Às vezes fica para nós essa mensagem de que nós somos culpadas de termos sido abusadas. Ou que somos culpadas de uma mãe e um pai não entregar amor para nós porque nós não merecíamos. Ou culpamos o outro. Eu vejo algumas raízes de amargura nos corações, onde hoje o Espírito Santo, através aqui dessa ministração, mexeu numa ferida bem profunda. Uma ferida que você achou que já estava até fechada, mas que Ele
está cavando um lugar mais profundo nessa sua história. E Ele assim continuará fazendo durante o dia. Pai, queremos ser curadas. Queremos te devolver a nossa dor. Será que você é capaz de devolver a dor ao Senhor? Ou você vai ficar amarrada e presa a essa dor? Sabe, o primeiro passo para que você transforme essa dor em propósito é você entregar ela.